Hoje é terça-feira, a gente está aqui juntos e misturados com o nosso Alto Astral, que está começando para desenvolver um tema muito dolorido. Uau, o Alto Astral fala de coisas que doem? Fala, porque são necessárias, são importantes. E como a grande proposta do programa é falar sobre assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, em dezembro a gente tem que falar sobre luto. Não dá para passar ainda mais esse ano sem falar sobre luto. E é impressionante como parece que isso, assim, eu falo, tá puxado, né? Porque ontem eu soube da triste notícia de falecimento de um cinegrafista muito querido, André Abreu. Trabalhou comigo também, fiz vários freelas com ele. Acho que ele trabalhou com quase todos nós, né? Ele passou assim, que batalhava com um câncer. Aí a gente tem a notícia da atriz também, que foi embora. Aí a gente tem a notícia no final de semana do Dr. Newton, que também faleceu, lutando também com Covid. E aí começa, né? E aí a gente para fazer o nosso balanço pessoal. Uau, né? Como tá puxado para todo mundo. E aí, o que essa palavrinha luto significa? Mas não apenas o luto evidenciado pela iminência da morte, mas o luto para quem também perdeu o emprego. E quantas milhares de pessoas viveram isso, né? Tiveram que fazer a opção de fechar a sua empresa, de deixar a sua cidade muitas vezes para tentar um outro momento, uma outra cidade, por conta de toda essa circunstância que nós estamos vivendo aí, ainda pandêmica, né? Então, é uma palavra triste, dolorosa, mas muito importante, ainda mais quando a gente começa a pensar em festa, né? Final de ano, Natal, e aí como ressignificar tudo isso em meio a esse momento, onde Natal tem sinônimo de família, e aí aquela pessoa não vai estar lá, enfim, são tantas questões, né, envolvidas nessa palavrinha. Então, por isso a gente falou, não, a gente precisa tratar desse tema em dezembro, ele é importante, é necessário para a gente aliviar aí esse conceito, tentar ajudar todos vocês, né? E quando eu falo todos vocês, eu me incluo também passei por muitos lutos esse ano, muitos lutos doloridos, então acho que é para todos nós mesmo esse tema. No nosso Momento Alto Astral, a gente vai bater um papo com o Alexandre Galo Galvão, o Alex, ele que vai fazer um convite para todos vocês participarem de um tributo do U2, um tributo sinfônico do U2, muito interessante, que vocês vão amar, tenho certeza. Tem o nosso quadro Parada Pet com o Daniel Sampaio, que é médico veterinário. Ele vai falar sobre as doenças comuns agora em pets no verão. E também Mitos e Verdades com Ana Carolina Porte. E eu adorei o tema que ela propôs hoje, que é aquela história da aguinha com limão em jejum. Será que realmente emagrece? Então a gente vai saber isso, se isso é um mito ou se isso é uma verdade. O nosso telefone está à sua disposição, que é o 16 997065262. Esse QR Code te leva para o Facebook, onde você comenta e compartilha, então fique bem à vontade. Eu já vou caminhar aqui para recepcionar a minha convidada presencial, adoro que ela está aqui, a Gabriela de Oliveira Halepian, que é psicóloga no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e também psicóloga clínica, especializada em luto, para nos ajudar realmente com o tema de hoje. Gabi, eu estava com saudade. Bem-vinda ao Alto Astral, viu? Obrigada, Paty. Para mim é sempre um presente estar aqui falando de um tema que é extremamente importante. Como você mesmo disse, é um tema que remete à tristeza, mas para mim também remete à transformação, a ressignificações. E por isso que para mim é tão especial falar, né, sobre luto e sobre tudo que a gente pode transformar a partir desse processo. Por que você quis se especializar nisso? Eu sempre quis fazer essa pergunta. Vou fazer lá no ar, ao vivo agora. Ótimo. Na realidade, as pessoas até acham muito estranho, Paty. Quando eu falo que eu sou especializada em luto, as pessoas falam luto? Ludo, né? Associam a ludoterapia, né? E eu falo, não, é luto mesmo. Eu acho que o luto, para mim, sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível em buscar os significados. Então, quando eu era criança, eu deitava, olhava para o céu, imaginava o que tinha para além, né, daquele infinito. E durante a minha faculdade, no início da minha faculdade, eu tive um familiar, meu avô, ele adoeceu com câncer. E esse processo de adoecimento e morte, que isso aconteceu também durante a minha faculdade, foi me despertando para esse olhar de que era algo que precisava ser cuidado, que precisava ter um olhar ainda mais de afinco, de cuidado, de atenção. Então, acho que a minha experiência pessoal me levou muito para próximo do tema do luto, mas a minha curiosidade também de me aproximar diante dessas pessoas que vão vivenciando, né, essa perspectiva. Pensando no luto antecipatório, por exemplo, quando eu atendo pacientes no hospital que estão com uma doença, que tem a possibilidade de finitude, ou não tem uma doença curativa, mas que a gente sabe que ao longo da vida pode, né, se estender aí a situações graves, então
foi algo que me cativou. Uau, que interessante. Gá, muito grata por compartilhar conosco essa história. E para contribuir muito com esse tema também, nós vamos ter a presença da Aline Rosado, que é empresária, que sofreu 2 lutos muito impactantes nos últimos anos, e o padre Joserley, que é capelão hospitalar daqui da Diocese de Ribeirão Preto, que também sempre colabora muito com a gente nesse tema, né, para ajudar. E aí, quando a gente pensa no luto, o que caracteriza esse luto, né? Como que a gente pode falar assim, realmente isso é um luto, eu estou de luto, o que é isso? O luto, né, Paty, nada mais é que quando a gente perde algo ou alguém que tem um significado na nossa vida e a gente passa por um processo de entender a ausência daquilo na nossa vida. Né? Então, pensando, vamos trazer à tona, como você mesmo falou no início do programa, as perdas, né? Então, a gente está falando dos atores, recentemente a Marília Mendonça, que foi, né, uma explosão de identificações, e naturalmente a gente se identifica em viagens, em situações de doença, como o Covid trouxe para nós, né, numa maneira ainda mais evidente. Então, nada mais é a proximidade de viver uma vida sem aquilo presente. E como que é, né? Todos nós nos enlutamos. O luto, ele faz parte, é um processo da vida. A diferença é de que maneira que eu vou vivenciar esse luto ao longo da minha trajetória, né? Então, pensando na pandemia do Covid, onde pessoas não puderam fazer velórios, enterros, isso é um complicador muito importante num processo de luto complicado que essa pessoa possa vir a desenvolver. Né? Mas o luto, ele é um estado saudável da nossa vida. Né? Ele, inclusive, é esperado. Eu costumo dizer que quando eu falo de luto, eu falo da vida. Porque luto e vida, a gente caminha juntos, a gente está renascendo o tempo todo, a gente está se transformando o tempo todo. Né? Então, se eu te trazer uma pergunta, Paty, você é a mesma Paty de 10 anos atrás? Imagina. Nem do ano passado. Exato. Quer dizer, nem acho que nem de ontem. Não, muito interessante né? isso. Então, eu acho que a gente vem nessa perspectiva, claro, lidando com as perdas ao longo das nossas vidas, e o luto nada mais é do que uma reação a uma condição, a uma situação de quando a gente perde algo que é muito significativo. E a gente pode dizer que falar de luto é um tabu? As pessoas não falam sobre isso por vários motivos, muitas vezes também na crença de que vai atrair aquilo para si, muitas vezes porque elas não conseguem, muitas vezes porque elas não têm ferramentas, muitas vezes porque realmente é um assunto que dói. Por que a gente torna isso tanto um tabu ao longo da vida? O tabu vem justamente com o medo de me aproximar. Por exemplo, as pessoas que têm câncer, aquela doença, né? Não me refiro à doença do câncer, na ideia de que aquilo vai me contaminar. Muito pelo contrário, eu acho que quando a gente olha na perspectiva de encarar o que a gente está vivendo, porque fugir a gente não consegue. Essa é uma eterna ilusão, Paty. Então, entender e acreditar que não falar sobre morte, eu vou estar fugindo, é uma grande falácia. Na realidade, eu acho que o Covid trouxe isso de uma maneira muito assim, evidente para todos nós, que as pessoas estavam morrendo e os números foram crescendo. E não só os números. Né? Quando eu digo de números, eu falo de pessoas, eu falo de famílias, eu falo de pessoas próximas a nós, que possivelmente, muitos que estão nos assistindo, você, como mesmo falou, perderam pessoas por Covid, não Covid, mas o quanto isso, nesse momento, está acentuado. Então, o luto, sim, é um tabu, mas o quanto, acho que a pandemia nos trouxe essa abertura de falar da importância de olhar para ele, de olhar para esse processo, de olhar para essas ressignificações. E o luto, ele tem um processo? Ele se caracteriza de que forma? Porque muitas vezes as pessoas pensam na questão, associam o preto, né, a ausência de sorrisos, a ausência de vontades. É isso mesmo, o luto tem um processo, ele tem né, ele tem sintomas, né, ele tem características, né? Sim. O luto, ele é muito individual. Cada pessoa vai vivenciar o luto de uma forma, né, Paty? Então, é muito comum, às vezes, a gente estar num velório e as pessoas falarem, nossa, mas o filho não está chorando, nossa, ele está mais apático, né? A gente faz esses comentários, isso é tão infeliz, né? A gente faz mesmo, né? Ai, fulano estava rindo no velório, né? Exato. Ah, fulano estava acabada,
fulano saiu do caixão. O que a gente faz essas coisas, né? E eu acho que a gente faz justamente porque a gente aprende que existe uma A gente reação. é mórbido, a gente é esquisito. Concordo também, Pra que Paty. fazer isso? A gente faz mesmo, horrível. A gente faz. E o quanto, olha só, a importância de trazer para reflexão esses assuntos e esses momentos da gente conversar sobre do que falar ou do que não falar e do julgamento, do cuidado com o julgamento, porque cada um vivencia essa experiência de uma forma. Então, Isso é verdade. existem pessoas que vão ficar muito, sim, entristecidas. A tristeza faz parte, né, das reações ao luto. A tristeza, o Mas cadê desânimo. rola uma competição de quem ficou mais acabado, Exato. né? Horrível isso. A desesperança. É. Mas, por outro lado, a tendência é, a partir de que eu vou vivenciando esse luto, por que eu chamo de processo? O luto ele não tem um começo, meio e fim. A gente não está afim de elaborar ele. Esse não é o nosso objetivo. A gente está afim de viver, sentir e transformar, né, o luto. Então, quando a gente perde alguém muito especial, quando a gente perde algo muito importante, como você mesmo falou, inclusive, sobre o trabalho, relacionamentos conjugais, né, separações, a pandemia também evidenciou um grande número de separações conjugais. É importante a gente pensar que quando a gente vivencia essa experiência, a dor do luto é como se fosse maior que o mundo, é como se fosse maior que a gente. E aí, como você disse, talvez tudo fica muito turvo, preto, sem cor, né? A gente não consegue reconhecer algo além daquela dor, daquela perda. Mas ao passar, né, por esse processo, a gente vai entendendo que vai construindo outros espaços dentro da gente. Então, essa dor que antes era maior que o mundo, maior que eu, ela vai criando um espaço. Aí eu costumo, né, trazer como simbologia, ela fica aqui com a gente. Então, em que momentos que isso vem aflorar? Em datas comemorativas, Natal, Ano Novo, aniversário de morte, né, uma data especial para essas pessoas. Aliás, o nome aniversário de morte é terrível, né? É terrível. Eu acho esse nome Sim. péssimo, assim. Sim. Na boa, assim. É. Né? Mas é Aniversário de algo que as morte. pessoas, inclusive, algumas pessoas fazem alguns rituais nesses né? dias, né, Paty? Então tem pessoas que levam O flores ritual, ele no túmulo, ressignifica, ele é um companheiro também, né? Para você ressignificar. Importantíssimo. Importantíssimo. Agora, tem muitas pessoas que usam o luto, não quero que elas dizem o que usam, mas assim, tem muitas pessoas que usam, que fazem desse momento do luto, algo realmente para se colocar no centro, né? Então, assim, como se só aquela pessoa sentisse aquela dor, se tornam vítimas dentro da situação, e aí tem todo o processo da família inteira, não é só você que perdeu alguém importante, toda a família perdeu. Mas tem pessoas que preferem ficar vivenciando aquele luto durante 30 anos, e falando dele, e se colocando, e enfim. O que está acontecendo com essa pessoa? Que faz desse luto eterno, que faz desse luto um processo próprio de vitimização, né? Que faz esse luto algo até egoísta, né? Porque todo mundo sentiu, né? Então, assim, eu queria muito falar, acho que todos nós conhecemos alguém, né? Que parece que só ela sentiu o luto, mas ninguém. E aí fica, né? Tal. Então, eu queria muito que você falasse o que acontece com essas pessoas, por que esse mecanismo? Por que esse mecanismo de vitimização e enfim? O luto, né, Paty, como um adoecimento também, a gente lida com ganho secundário. Né? Então, a gente vivencia o luto e o primeiro momento, a rede de apoio, ela é muito vasta. Então, as pessoas ficam muito próximas do enlutado no primeiro, segundo mês. E aí as pessoas vão retomando as rotinas de vida delas. E a pessoa que estava passando esse processo de luto, ela vai se sentindo mais sozinha, ou na realidade, né, também vai retomando a sua rotina, o seu dia a dia, e entendendo que as coisas estão continuando para ela, ainda que esta pessoa não esteja presente ali. Então, é uma desconstrução de um mundo para a abertura de algo novo. Estar preso a esta experiência pode trazer muitos malefícios, né? Inclusive na ideia de não conseguir ter planejamentos futuros, de não conseguir festejar, né? Festas, estar com pessoas. Quando você está me dizendo, né, de um luto a longo prazo, de uma condição
de estar preso, né, na ideia de eu perdi uma pessoa, a vida acabou, não tem mais graça. Então, é aí que a gente precisa também de um acompanhamento, né? Com certeza, possa vir a ter traços de um luto que venha com algumas complicações, né? Não posso dizer que é um luto complicado, porque eu não conheço essa pessoa, eu não estou próxima dela, né? A gente não tem como fazer uma avaliação com tamanho distanciamento. Mas se ela está presa, né, nesta concepção de que a vida não tem mais graça, eu vou ficar nesse lugar, eu vou ficar remoendo esta dor, isso também não vai trazer nenhum benefício para ela, e aqueles que estão próximos vão, né, vir a sofrer também nesse processo. Então, a minha sugestão é que se você se perceber nessa situação, né, nessa condição do luto, há muitos anos, claro que lembrar da pessoa é natural, é esperado, que a gente possa lembrar, que a gente possa fazer rituais, que a gente possa fazer um jantar em homenagem a essa pessoa, que a gente possa levar flores no túmulo dela. A gente pode fazer inúmeros rituais, mas a importância de buscar ajuda. Acho que isso é essencial. O luto, ele tem um tempo? Ele dura quanto tempo? Ou não dá para quantificar, né? Exato. É isso. Queria muito que você falasse sobre isso, porque às vezes até há uma cobrança, né? Fala, nossa, ela ainda está em luto. Já passaram, né, tantos anos. Não tem um tempo, né, Paty? A gente considera que a perda, ela faz parte da vida. O luto, ele não faz parte, a gente estar enlutado o tempo todo na vida, né? Então, a partir do momento que a gente reconhece que isso está nos trazendo prejuízos de não conseguir dar continuidade no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, nas nossas relações com os nossos familiares, é importante estar buscando ajuda. O luto, ele não tem um tempo, né? Isso seria muito assim, irreal falar para as pessoas sobre tempo. Vai durar um ano, vai durar 2. Até porque seria muito injusto, né? Porque a experiência, como que eu vou falar como o outro vai sentir se a experiência é do outro? Mas a gente tem como cuidar dessa dor, a gente tem como cuidar desse processo e dessas perdas que a gente vem também sentindo. Então, na pandemia, a gente viu famílias se desintegrando. Era o pai que sustentava a casa que havia falecido. Né? Então, de que maneira que essa família vai se reorganizar? Como que isso vai acontecer? É um processo muito difícil. E para quem não vivencia o luto, por algum motivo pega aquela dor e coloca ela debaixo do tapete, ou porque fala assim, não, eu sou eu que tenho que levar alegria para todo mundo, porque eu tenho, né, que continuar aqui, porque se eu desmoronar, todo mundo vai desmoronar, e aí não olha para a própria dor. Pode ter problemas emocionais no futuro? Com certeza. Na realidade, Paty, estar nesta condição é estar vivenciando o luto da maneira dele. A grande questão é o quanto isso vai impactar na vida dessa pessoa. Lembrando que ela se fechar, ela se colocar nesta condição de eu preciso ser forte não a gente traz a ideia do choro, da tristeza, como algo de fragilidade, né, do ser humano. E não é isso, né? Eu acho que chorar, entrar em contato com as nossas emoções, é parte de um processo muito importante e que nos fortalece, inclusive. Né? Então, é uma ideia importante de você trazer do quanto a gente precisa ter espaços para vivenciar essa perda, esses momentos. A gente não precisa chorar, a gente não precisa conversar, mas de que forma que eu posso encontrar, né, nesse processo. Tem pessoas que se relacionam ao esporte, buscam recursos, né, de fazer uma atividade física, tem pessoas que querem conversar com um amigo, querem fazer uma análise, uma psicoterapia. Então, cada um vai buscando o processo da sua forma. Mas sim, uma pessoa que se fecha e entra nesta ideia de que ela precisa ser forte, dar conta de tudo, em algum momento essa bomba vai explodir. Apareceu algo tão delicado que eu queria tratar com você mesmo, que é sobre a culpa. Muitas pessoas nesse processo de luto sentem culpa também, por diversos aspectos. E aí o Matheus, que participa conosco agora, ele fala isso, Matheus Jesus de Freitas, ele fala, gente, eu sou Matheus, eu sou PCD, perdi meu pai, já vai fazer 6 anos. Dia 6 de fevereiro, agora de 2022, faz 6 anos.
Eu sinto muita saudade dele e eu vejo que eu fui o culpado. Beijos. Primeiro, né, Matheus, sinto muito por essa perda. Acho que talvez você esteja aí buscando muitos ressignificados nesta ideia. E a culpa ela é algo realmente muito comum. E eu acho que a culpa ela é um processo muito comum justamente porque é muito mais fácil a gente trazer a culpa para a gente, ter algo concreto daquilo que aconteceu. Né? Então, eu ter a ideia de, nossa, mas por que que isso aconteceu? Né? Essa ruminação dos questionamentos, das perguntas, isso vai abrindo um espaço e uma vazão da qual que vai cada vez mais ficando sem respostas. Então, qual é a resposta mais fácil de me aproximar? Trazer a culpa, trazer para algo que é meu, que eu consigo, que está aqui comigo. Né? E é algo muito ruim, né? É algo que te traz um sofrimento ainda maior. Então, acho que é importante, né? Você falou de 6 anos que vem vivenciando essa perda, entrando em contato com a perda do seu pai. Talvez seja importante estar buscando um amparo, um cuidado profissional para poder olhar para isso, para poder olhar para esse sentimento que com certeza te gera muita dor, te gera, né, muita tristeza. Mas é importante a gente lembrar, Paty, que durante a pandemia, em muitas situações, às vezes, de acidentes, né? O Matheus não falou da maneira como o pai dele faleceu, mas é a culpa do sobrevivente, né? Então, todo mundo pegou na família. E uma única pessoa, 2 pessoas faleceram. Mas por que que eu sobrevivi? Por que que eu não fui? Eu preferia ir. Então, a culpa do sobrevivente também é algo bastante impactante. Nossa, isso é um tema até para a gente abordar um outro dia. Essa história da culpa do sobrevivente, né? Acho que vira até uma pauta para a gente estender um pouco mais. Seja qual for isso, acho que vale a pena. Agora, Gá, porque cada pessoa realmente encara de um jeito, mas no seguinte sentido, é a afinidade ou o amor ou a ligação com aquela pessoa que morreu que vai determinar isso? Ou realmente é a personalidade, a formação, os valores de cada um que sente, né? O que que determina o meu luto, o seu luto, o luto da Ju? Se a gente tem, de repente, a mesma pessoa ligada, entendeu? Por que cada um de nós vamos reagir de uma maneira diferente? No luto, a gente está falando de vínculos afetivos, né, Paty? Então, o meu vínculo afetivo com o meu pai é diferente do seu vínculo afetivo que você possa construir com o meu pai. Ele não é o seu pai, e vice-versa, né? Então, naturalmente, a relação que eu tenho com aquilo ou com aquela pessoa que eu perdi vai sim ser importantíssima nesse processo do luto. Né? Então, entender que a maneira como eu vou desenvolver e a proximidade com esta pessoa, a relação afetiva, o vínculo que eu tenho com aquilo que eu perdi é extremamente importante e impactante da forma como eu vou vivenciá-lo e como eu vou desenvolvê-lo ao longo desse processo. Isso, sim, faz todo o sentido que você trouxe. Interessantíssimo. Bom, vamos chamar essa queridaça para somar aqui nesse bate-papo. Tem tanta prosa ainda para a gente tratar com a Gabi, mas eu tenho certeza que ela também nos ajuda muito agora. Querida Aline Rosado, que bom te receber aqui. Já sinta o meu carinho, meu abraço para você. Aline, que é empresária, uma querida e está aqui conosco nessa manhã. Bom dia, Aline. Bom dia, Paty. Olá, bom dia. Bom demais ter você aqui conosco, viu? Muito grata por fazer parte, por ter topado. Eu sei que é um assunto muito, muito delicado, mas que a gente precisa falar ainda mais no final do ano, né, Aline? Para você pesa o final do ano tá chegando, Natal, você conseguiu já ressignificar? Conta um pouquinho pra gente como é que tá isso, até para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Também pra gente ajudar todo mundo de modo geral, sabe, Li? Que vai viver um Natal aí naquela mesa está faltando ele, ela, enfim. É uma data realmente mais complicada, né? Como a Gá estava falando, são datas mais difíceis e é uma data que é muito próxima das minhas perdas, né? O meu pai mesmo faltam 2 dias para fazer o aniversário de morte, né? E então você acaba tendo uma lembrança triste e você precisa realmente ressignificar, porque existem outras pessoas que você precisa estar ali presente, né? Tem filhos, tem marido, tem mãe, tem as pessoas que ficaram aqui, que precisam da gente. Mas com certeza é uma data muito dolorida. O ano passado já foi muito difícil, até por toda a questão da pandemia também, a gente não poder encontrar a nossa família.
Foi uma data complicada porque fazia pouquíssimo tempo, tanto da minha irmã quanto do meu pai. E esse ano espero que a gente consiga ter um Natal um pouco mais feliz, assim como todas as famílias, não foi só a gente que passou por isso, né? Também consigam ressignificar aí esse momento, que afinal é o nascimento de Jesus, né? A gente precisa ter esse entendimento e tentar ficar melhor. Como é que você passa? Você faz algum ritual diferente para conseguir, de repente, descompressar e chegar na data, né, no dia 24, 25 bem? Tem algum processo interno que você desenvolveu para conseguir ficar bem, né, no dia 24, no dia 25 e no ano novo? Olha, Paty, eu tive essa experiência o ano passado, né? Foi a primeira vez na minha família, a gente não tinha perdido ninguém há 35 anos. Então, eu tenho 35 anos, eu nunca tinha perdido ninguém na minha vida. E foi uma avalanche, né? Eu perdi minha irmã e meu pai em 39 dias. Eram pessoas muito próximas a mim. Principalmente minha irmã, que eu convivia todos os dias. Então, foi um período muito difícil e eu acho que eu não consegui assimilar esse momento de Natal, de Ano Novo, porque eu tava passando também pelo nascimento da minha filha, né? Então foi aquele turbilhão de coisas, eu aprendendo a ser mãe, a Maria Lívia com 2 meses, eu tendo essas perdas todas, eu fiquei muito perdida, pra te falar a verdade. Não tive muita reação, eu não sei se eu senti o significado do Natal e do Ano Novo. Eu agradeci muito a Deus, né, por estar ali, por estar viva, por tanta gente perdendo pessoas, inclusive nós, mas eu estava ali com saúde, tinha minha família, mas eu não consegui sentir esse clima do Natal. Vamos ver agora como vai ser, né, quase um ano depois. Acredito que seja diferente, pelo menos estou trabalhando para isso. E você grávida novamente, né, Li? Então é algo ainda mais assim, né, que vem né, uma necessidade de ressignificar mesmo, né, tudo isso, até para, né, pensando na importância da gestação, na sua filha que está aí já do seu lado, enfim, tudo isso, né? Exatamente. E é até engraçado, né? Porque quando eu descobri que eu estava grávida, talvez a Gá vai poder explicar um pouquinho sobre isso. Eu liguei muito a relação da vida com a morte, porque parecia, como a minha filha nasceu e minha irmã faleceu depois de 10 dias, eu liguei uma coisa a outra, tipo, Deus me deu, mas Ele tirou. Eu fico um pouco emocionada quando eu falo disso. Então, quando eu fiquei grávida, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Vai dar tudo certo? Então, assim, eu não sei se outras pessoas passam por isso. Na minha família, nós fomos 2. Minha prima também engravidou e a minha madrinha, que é a mãe dela, faleceu também. Depois de... A filhinha dela estava com 6 meses. Foi tudo muito próximo, né, Paty? Foi minha irmã, meu pai e minha madrinha. Então, eu fiquei muito com essa relação. Então, eu confesso pra você que a gravidez, pra mim, eu também tô tendo que trabalhar, porque eu ainda tô com medo dessa relação, sabe? Eu falo, eu tô com crédito, porque eu perdi meu pai também, né? Mas não sei o que Deus tem preparado pra mim, né? Nenhum de nós sabemos. A gente só sabe que a gente tem que continuar, né? É difícil as perdas, mas a gente tem que seguir, até porque eu penso que eles gostariam de ver a gente bem, né? Então, é isso. Aline, que forte isso, mas é real. E esse sentimento eu super te entendo, eu também tenho isso. Gá, vamos tentar tocando, enfim. Vamos lá, né? Que assunto sensível, importante. Que bom te ouvir, Aline, que bom, né? Eu acho que a gente entrar em contato com esse momento. Eu também me emociono, a gente tem a ideia do psicólogo, né? Fortão, fazendo né? a egípcia, vamos falar assim? Boa, boa, boa. E não, me emociona que, né, eu acho que a gente tem experiências que nos aproximam e também se tratando do ser humano, né? Também sou um ser humano. E Aline, primeiro, né, sinto muito, acho que você trouxe múltiplas perdas, né? A gente está falando de um ano de múltiplas perdas para muitas famílias. Então, sinto muito mesmo por tudo que você foi nos retratando. Eu e a Paty fomos nos olhando aqui. Então, primeiro foi a perda do pai. Passei na frente, desculpa. Imagina.
A perda do pai, a perda da irmã, a madrinha, o nascimento da sua filha, que ainda que seja uma vida, é um momento de muita transformação, então é uma vida conjugal de 2 para 3, então existe um renascimento aí, né, na ideia conjugal e familiar. Então a gente está falando de muitas mudanças, de uma avalanche de mudanças e associadas a um espaço de perda, mas e será que eu posso viver a perda? Eu tenho uma filha para cuidar, tenho uma família. Então vem primeiro esse primeiro momento de muitos questionamentos, mas também de muitas cobranças. As pessoas sempre nos direcionam, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu acho que... Então, o primeiro passo numa construção de significados no luto é a gente abrir espaço para aquilo que é bom e importante para a gente, né? Entendendo qual que é o nosso processo. Vão ter momentos que eu vou querer estar ao lado de pessoas, vão ter momentos que eu vou querer estar sozinha, vão ter momentos que eu vou querer compartilhar algo, mostrar fotos dessa pessoa que é tão especial para mim. E você trouxe também algo que é muito importante, Aline, que é sobre a busca de significados. Então, quando você fala sobre o nascimento de Jesus, quando você fala, então, minha irmã, que era uma grande amiga, que foi embora, mas que agora me trouxe, né? Trouxe minha filha, trouxe agora um outro bebê que você está gestando. Então, a gente vai construindo e buscando significados para essas perdas e para a gente ir dando conta, né? E entendendo, né? Eu acho que você trouxe a questão da religiosidade. Ela é algo muito presente no processo do luto e muito importante. Mas isso não significa que alguém também que não acredite em nada está errado, né? É exatamente isso que eu estou trazendo. Os significados, a maneira como a gente vai entrelaçar esse processo, ele é muito único, né? E com Como certeza... desassociar nascimento e perda? Que é algo que, infelizmente, acabou sendo ligado, né? Em toda a experiência junto. que a Aline trouxe, assim. Como entender que uma coisa não está ligada à outra, por mais que pareça estar, entendeu? Porque realmente... Eu super entendo o que a Aline está dizendo, assim, parece que a gente nunca vai conseguir ser feliz na plenitude, né, ou ter tudo. Parece que quando eu ganho uma coisa, tem uma perda, né, e aí parece que fica sempre esperando receio, o telefone tocar, né? Aquela coisa, enfim. Sim, ainda mais que a gente está perto de uma data, né, Aline? Já que mexe muito, né? Foi muito, mexe bastante em função do Natal, do Ano Novo, né? Os objetivos para o ano seguinte, uma data das quais também você perdeu pessoas importantes, então a gente sempre fica na expectativa, nossa, será que vai acontecer mais alguma coisa? Acho que é isso que você está trazendo, né, Paty? Mas eu acho que o importante é a gente olhar para essa perda numa ideia, por exemplo, a Aline falou, o ano passado eu não consegui entender e me aproximar do significado do Natal. E isso naturalmente, nem precisava, viu, Aline? Tá tudo bem você não ter se conectado com os significados do Natal. Porque para você o único significado daquele momento era vivenciar aquelas perdas que estavam tão devastadoras. E, Paty, eu vejo morte e vida caminhando juntas. Quando a gente começa a naturalizar esse processo de que eu posso perder, vai nascer, eu posso perder de novo, é difícil, extremamente dolorido, mas é algo que faz parte da nossa condição de vida, é a nossa única certeza. A gente só não tem a certeza e a gente jamais quer perder tantas pessoas importantes e especiais na nossa vida em um espaço muito curto de tempo, né? Pelo que a Aline trouxe, foram situações repentinas. Então, isso nos gera um caos muito grande, né? E que ela pôde encontrar significados na religiosidade, na rede de apoio, nas pessoas que estavam juntas. Então, poder experienciar a maternidade como um processo de ressignificação, poder experienciar o luto, a perda, a gente fugir do luto, da perda, da morte, da dor, isso a gente não vai conseguir. Fato. E Aline, você fala sobre isso numa boa, ou depende do dia, depende do modo? Tem dias que você fala, cara, hoje não dá para eu falar, não, hoje eu quero falar. Você tem alguma amiga que você conversa mais sobre isso? Você já criou, né, essa até identidade, né, sobre o falar do seu luto? Paty, assim, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em tocar nesse assunto comigo. Quando eu encontro, às vezes faz muito tempo, né, até por causa da pandemia, você vê que a pessoa quer falar, mas ela não fala com medo de te machucar.
E a minha mãe sente a mesma coisa, a gente conversa muito sobre isso. Mas às vezes é necessário, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa falar, a gente precisa contar, precisa compartilhar, porque aquilo ali são memórias, são lembranças. Como vocês estavam falando antes, a gente não quer esquecer aquela pessoa que foi tão especial pra gente. Então, vai mudando um pouquinho a forma de você falar. A dor, ela vai arrumando realmente um lugarzinho. Mas eu acredito que nunca vai passar, né? Não sei se é porque é recente, faz um ano. Mas eu não tenho problema em falar sobre isso. Porque eu até estava vendo o vídeo que você havia me mandado pelo WhatsApp. É um assunto necessário, né? E hoje mais do que nunca. Porque dificilmente você vai encontrar uma família que não perdeu ninguém. Que bom que não perdeu, né? Mas muito difícil você encontrar, falar, nossa, eu passei por essa pandemia e graças a Deus eu não perdi ninguém, pelo menos alguém próximo, às vezes você perdeu um amigo, né? E a gente não sabe como aquela pessoa tá, se ela precisa colocar aquilo pra fora, porque junto com o luto vem o medo de que possa acontecer novamente, vem o medo de uma doença como que foi a Covid, né, que veio aí e ninguém sabia. Vocês até comentaram sobre a culpa da sobrevivência. Tem a culpa também, que eu me culpei, minha irmã foi Covid, né? Todos nós pegamos aqui em casa. E é um assunto que eu não falo muito, porque eu acho eu não sei, eu acho uma coisa tão indelicada quando você tá falando de luto, e ao menos que você não toque no assunto, você não seja muito amigo da pessoa, você fica perguntando, mas ai, do que foi, sabe? Eu aprendi isso, a não fazer isso, porque talvez eu também fazia. E era uma coisa que eu ouvia muito, e aquilo pra mim, falava, gente, mas essa pessoa nem me conhece, tá perguntando. Mas assim, eu não tenho problema em falar o que aconteceu. Só que tem aquela culpa também. Quem será que passou? Será que fui eu? Será que foi? E eu percebi que ao meu redor, minha mãe também teve essa culpa, o marido da minha irmã, então a gente ficou aquele tempo assim, o que a gente fez de errado? Pra onde a gente não podia ter ido? Minha irmã estava numa situação mais delicada, porque ela tinha passado por um transplante, então ela estava muito vulnerável. Onde a gente não podia ter ido, a gente tinha que ter ficado ali com ela. Então, são várias culpas, né? Por que eu fiquei? Depois veio tudo isso, né? E realmente, então é muita coisa na nossa cabeça e eu não sei, eu me sinto à vontade para falar, gosto de falar e sempre também estou aberta para quando alguém quer falar, para ouvir, porque eu aprendi isso também. Eu não sabia qual que era a dor do luto, né? Que nem eu falei, 35 anos, nunca tinha perdido ninguém. E hoje eu sei o quanto que isso é profundo, quanto é difícil, cada um vai ter uma dor, assim como se eu te beliscasse, vai ter uma dor, eu vou ter outra. Mas é delicado, né? Então a gente precisa ser ouvido e falar também quando necessário. E aí, Gá, então eu quero pegar um gancho na fala da Aline. Nossa, que ela me remeteu a tantas situações. Como a gente deve se posicionar quando vem uma pergunta que você não quer responder? Estou falando para quem está passando pelo luto, tá? Se de repente vem uma abordagem que a Aline não se sente confortável, ela deve falar, olha, não me sinto confortável em falar sobre isso, hoje não estou num bom dia para falar sobre isso, ou, olha, amiga, senta que hoje eu preciso falar disso. Hoje eu estou sentindo uma saudade imensa, eu quero. E mesmo ao falar isso em família, com a mãe dela, né? Como falar com a mãe dela sobre essa dor? Porque eu não sei se você tem isso, Aline, mas muitas vezes eu quero falar dessa dor com os meus pais, mas não falo, para poupar, né? Como é que e ela comigo. Né? E vice-versa. É muito assim, porque minha mãe não era mais casada com meu pai, né? E há muitos anos. No dia que meu pai faleceu, que eu liguei pra ela, eu gritava no telefone, falava, mãe, não é possível. E minha mãe, ela é muito centrada, ela é muito forte, ela falava, filha, se você está passando, é possível. E ela veio correndo pra cá, né? Aquele dia eu achei que ia me dar um troço. Então, às vezes eu vejo que ela acha que eu sofro mais do que ela, apesar dela ter perdido um filho. Para mim, a dor do filho, eu acho que ela é muito grande. A gente espera perder os nossos pais. É engraçado isso, né? Mas a gente espera, porque parece que é uma lei natural, embora não tenha essa lei, né? Mas eu vejo que ela tem muito dedo para falar comigo. Às vezes eu vejo que ela quer falar sobre a minha irmã, quer conversar, quer desabafar, e ela não consegue. E eu, às vezes, também não, por não querer machucá-la, não querer tocar naquela ferida. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, gente, é tão necessário falar, a gente precisa colocar pra fora. Mas parece que é um assunto que ele é difícil de falar, sabe? Ele é dolorido. E aí eu quero muito ouvir a Gá, porque eu vejo também, muitas vezes falo assim,
Mas para mim, você é filha única? Eu falo, não, não sou, minha irmã faleceu. Ai, desculpa. Tem que pedir desculpa, né? Tá tudo bem, né? Tá Sim. tudo bem. Ai, desculpa, né? Não, desculpa não, tá tudo bem, né? Eu acho que a disponibilidade do que a gente vai falar, do que a gente vai ouvir, é muito pessoal, como você mesmo falou, né, Paty? Como a Aline mesmo falou, ela não tem problema nenhum em falar sobre isso, mas com quem falar. Mas Esse é é o importante primeiro ela ponto. se posicionar também, ela Sim. tentar criar força para falar, olha... Extremamente né? importante, até porque é não passar em cima da dor e do seu momento. A gente não precisa ser permissivo. Penso em você, por exemplo, né, Paty, que é uma pessoa pública. Às vezes as pessoas se colocam como se fossem íntimas de você, simples pelo fato de te ver, de se relacionar. Mas impor esses limites, principalmente quando a gente está tratando de uma dor emocional, é extremamente importante. Então, se alguém chega para você te direcionando várias perguntas e que você não está se sentindo confortável, é importante que você sinalize. E a gente pode ser muito gentil em falar sobre isso, né? Olha, hoje eu não estou muito bem, não gostaria de falar sobre isso. Mas Hoje eu é um sinto que dia... no começo, como a Aline está vivendo, é mais difícil a gente se posicionar. Sim. Eu consigo me posicionar hoje porque né, esse processo aconteceu comigo faz 30 anos, né? E eu sinto ali, realmente essa dor não passa. A gente ressignifica. Mas hoje eu me posiciono. Mas quando era no começo, nem tinha ferramenta para isso. É muito difícil. Primeiro que a gente não tem ferramenta, porque talvez a gente nunca tenha vivido, é uma primeira experiência. Então, eu estou construindo esta ferramenta e a maneira de vivenciar essa perda. E segundo, Paty, porque nesta ideia do tabu, da gente não falar sobre ele, a gente vai se enclausurando ainda mais. Eu sempre trago um exemplo. Imagina, vamos lá, Aline, você, Paty, todos que estão nos ouvindo, e se imaginem numa sala sem porta, sem janela. Como que você se sentiria, Paty? Claustrofobia, né? Total. Sem ar, né? É. Uma coisa Esquisita. desconfortável. Agora eu vou dar Não um sentiria exemplo bem, para não. você. Se a gente está com portas, janelas, ventilação, abertura, o que você... Delícia. Livre, liberdade, ir e vir, né? Exato. Possibilidades e tal. Ar entrando, ar saindo, né? Então eu vou fazer esse paralelo com a nossa cabecinha, né? Com os nossos pensamentos. Quando a gente fala, a gente está dando abertura, a gente está trazendo oxigênio, né? Vamos pensar assim para o nosso pensamento. Então a gente está ventilando os nossos pensamentos, e as nossas ideias e as nossas sensações. É verdade. Quando eu me fecho, isso vai só, né, trazendo dor, sofrimento, angústia. Eu não estou dizendo que a pessoa está em momentos quietos, num silêncio, porque isso também é um significado extremamente importante. Mas falar, quando, né, a Aline falou não ter problemas de falar, e falar cura. Falar traz essa perspectiva de dar vazão, de ventilar, de trazer significados, de me ouvir. Né? Qual que é a importância da gente falar? É a gente se ouvir, a gente se olhar, a gente se conectar. Então, primeiro a importância de impor esses limites para quem vier nos perguntar, para quem eu quero falar sobre essa dor. Então, eu não vou querer talvez falar com uma pessoa que me encontra no meio da rua, que me conhece, mas eu vou falar com minha mãe, eu vou falar com o meu irmão, eu vou falar com um amigo, eu vou falar com o meu terapeuta, com o meu psicólogo. Então, a gente vai encontrando lugares, e isso é extremamente importante, seguros. O que a gente percebe muitas vezes é as pessoas inundando redes sociais com pensamentos, com sofrimento, e muitas vezes não recebendo um apoio o que ela deseja, né? que é importante. Que ela né? Então, precisa, de busque fato, um né? lugar seguro, né, para Isso é trazer, importante para que você tá falar. falando, sim. Lia amada, eu agradeço demais por você ter topado falar desse assunto aqui conosco. Te desejo do fundo do coração, assim, muita força e ressignificado nesse momento, viu? Estamos juntas aí nessa vibração total. Um beijo imenso no seu coração. Beijo, obrigada, Paty, obrigada, Gá. Gratidão, viu? Gratidão mesmo, de verdade. Muito doido. Gente, de volta, Marília Halepian. Bom dia, queridas. Marília, muito grata pelo seu carinho. Adoro você aqui, quando o Gá está aqui também. A Nilvia Stavari, bom dia. Ana Maria, ótimo programa. O Matheus Jesus, eu gostei muito do depoimento da Aline, eu também me emocionei. Eu amo vocês, um grande abraço. Ô, Matheus, muito grata aí pelo carinho de você. E eu quero muito ler uma mensagem linda que eu recebi ontem da Nathalie Pilan, que a gente sente muita saudade.
ela falou sobre o programa de ontem, né? Que a gente falou sobre renascer, né, Ju? E ela disse aqui que foi um programa realmente delicioso, que era tudo que ela precisava ouvir. Ai, gratidão sua. A Marici também dizendo aqui, bom dia, amando o tema. Gente, estamos falando de luto, tema difícil, né? Não tem como não se emocionar nesse programa, todo mundo me conhece bem, já sabe que eu fico bem emotiva aqui, sou muito emotiva, me tornei mais ainda depois da chegada da minha filha. E falar sobre luto para mim também não é fácil, é um desafio como apresentadora, confesso para vocês. Gabriela de Oliveira Ralepian, ela sempre está de coração aberto, né, a nos ajudar nessa proposta em falar sobre o luto. Ela é especializada nisso, é psicóloga no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, soma demais nesse contexto todo. E aí a gente vai somar também com esse parceiro também seu, né, que é o padre Josirley, que é capelão hospitalar da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Ele também nos ajuda demais com esse tema. E desde já, padre, eu também quero que você sinta aqui o nosso carinho pela sua perda também. Você que hoje vem também, né, com todo esse trabalho que você realiza em ajudar as pessoas, em se doar para os outros, mas também como alguém que está passando por essa fase, né? Sinta o nosso carinho, nosso respeito, nosso abraço. Seja bem-vindo. Bom dia. Oi, Paty. Eu fico feliz de falar com você. Na última vez que a gente falou aí no seu programa, eu estava nesse processo do luto, né, da perda da minha mãe, que faleceu de Covid o ano passado. Esse fim de ano está sendo muito difícil para mim, porque todo dezembro minha mãe vinha até Ribeirão Preto para a gente poder passar uns dias antes do Natal, né? Então está sendo bem difícil para mim. Imagino, padre. Imagino sim. E aí, eu quero muito tentar aqui te ouvir e formular essa questão da nossa ligação com a religião no momento do luto. Tá tudo bem se de repente a gente só procura religião nesse momento, padre? Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas sentem culpa por também só se ligarem ao luto ou ao processo que, quando tem o processo da doença, né? Nesse momento, mas elas falam assim, ai Deus, desculpa, eu não me liguei em você em nenhum momento, mas só estou ligando agora. Então eu queria muito que o senhor falasse sobre muito esse sentimento da culpa, que parece que enraiza na gente nesses momentos de dor, né? Se a pessoa vai embora, a gente sente culpa, se a gente só se liga à religião, nessa hora a gente sente culpa. Então eu queria muito te ouvir sobre esse sentimento que muitas vezes fica e perdura, e aí eu nem consigo acessar a fé, a religião, por causa da culpa que eu sinto. E ela poderia realmente sim ser um grande apoio, né? Como é um grande apoio para todo mundo que a busca. Se você permitir, eu vou contar da minha própria experiência. Claro. Porque o meu trabalho dentro do hospital, como eu gosto muito da logoterapia, não é, de Viktor Frankl tem um pensamento que dizia assim, o meu sentido da minha vida é ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida dela. Meu trabalho na capelania, o tempo todo, é ajudar as pessoas a percorrer esse caminho do sentido da vida. E aí vem a pandemia, minha mãe e eu tínhamos plano, ela estaria em Ribeirão Preto no primeiro semestre em Ribeirão Preto, eu seria homenageado aqui em Ribeirão Preto. E, de repente, as coisas começaram a ficar muito confusas, todo mundo se distanciando. E eu lembro que minha mãe ainda veio em Ribeirão Preto, numa consulta aqui no Hospital das Clínicas, e até então não tinha cancelado nada para ninguém. Ela chegou em Ribeirão Preto e, de repente, cancelaram, ela teve que voltar. E meu último encontro com a minha mãe, pessoalmente, o ano passado, eu lembro que a gente não podia se abraçar, já diziam, olha, não se abrace, né, evite contato. E minha mãe estava na casa da minha prima e, nossa, quanto é difícil falar sobre isso. Padre, vá no seu tempo, viu? De verdade. E se quiser passar também, não tem problema. É o que eu falo. Tem dias que eu falo numa boa sobre o meu luto. Tem dias que eu não falo, não. Tem dias que eu não dou conta, não. Eu pulo. E se a gente quiser partir para uma outra prosa, a gente parte aqui também, viu, padre? Se quiser ir para um outro lado, a gente vai, tranquilamente.
é que eu nunca falei sobre isso, mas acho que é importante falar sobre isso. E ela queria me dar um abraço e eu disse, mãe, agora a gente não pode se abraçar. Paty, ela, como mãe corajosa, veio e me deu aquele abraço. Foi o último abraço que eu dei na minha mãe. E aí começou a pandemia, fechou a assistência religiosa, começou nos cuidados paliativos, então eu tinha acesso dentro dos hospitais. Então eu estava tanto nas enfermarias como na CTIs Covid. E começaram a morrer muita gente, né? Muitas pessoas sofrendo, perdendo seus entes queridos, o amor da sua vida. E eu ali tentando trazer coisas que davam significado, né, para a pessoa, né, para a família que perdeu o seu amor. E tem uma coisa da Adélia Prado, que é uma poetisa, aquilo que a memória ama fica eterno. Fica eterno no seu coração, fica eterno na sua mente. Então eu trazia isso para essas famílias, né? Eu tentava fazer com que elas se conectassem com algo que pudesse amadurecer esse sofrimento dela, porque é possível curar o sofrimento, né? A gente não consegue tirar essa dor da perda, né? Não passa. E, de repente, o ano passado, dia 22 de agosto, aliás, antes eu perdi um padre que eu cuidava, né? Ele morava comigo, morreu de Covid, e padre Ericlenes, e depois passou umas semanas, minha mãe passou mal, a família falou, olha, corre para Tuiutaba, para Minas Gerais. Eu saí dia 20, a viagem se tornou muito longa porque eu estava com muito medo da minha mãe testar positivo para Covid por conta da doença que ela tinha. E não chegava em Tuiutaba, não chegava em Minas Gerais. Parece que tudo fica absurdamente enorme. Quando eu cheguei, não deixaram eu visitar lá na enfermaria. Eu já estava consciente de que ela ia para CTI. E, de repente, eu fui no outro dia já eles permitiriam que eu fosse ver minha mãe. Combinaram comigo 11 horas. Eu cortei o cabelo, Paty, do jeitinho que a minha mãe gosta, porque ela gostava de fazer carinho na minha cabeça. Falei, eu quero que a minha mãe me veja do jeito que ela gosta. 11 horas, eu lembro do médico dizer assim para mim, que você é da divina? Eu falei, filho, a sua mãe morreu 6 horas da manhã. Não. Eu estava sozinho. Paty, mas veio de uma forma, sabe, aquela avalanche que... Uma coisa é cuidar da dor do outro, outra coisa é a sua dor, né? A dor do outro é do outro, a minha dor. Eu fiquei muito chateado com Deus. Falei, poxa vida, eu estou no hospital, eu cuido das pessoas, eu estou ao seu serviço e de repente eu me vejo sem me despedir da minha mãe, sem poder vê-la, sem poder... E pior ainda, eu não tive os ritos funerais, né? Então eu não vi minha mãe no caixão, eu não sei se ela estava no caixão. Aconteceu o enterro, eu ainda tive que esperar o horário porque a funerária estava no almoço. E no outro dia eu voltei no cemitério. A lápide, flores em cima, que algumas pessoas mandaram. E eu tive uma conversa com Deus ali muito necessária. Era eu e ele, como se fossem dois amigos que precisavam... Eu precisava ouvir meu amigo. E o que me veio na memória, naquele momento, que sentido que eu trago como sentido religioso, foi uma passagem bíblica em que Jesus ele vai ao túmulo do irmão de Marta e de Lázaro, desculpa, de Marta e Maria,
que o Lázaro havia falecido. E Marta dá uma bronca em Jesus, né? Ó, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E era o que vinha na cabeça na hora. Se o senhor estivesse ali, minha mãe não teria morrido. E por um silêncio, assim, um silêncio, eu me permiti, sozinho naquele cemitério. Precisamos ter compaixão para conosco mesmo. E naquele silêncio me veio, não é minha mãe que tem que sair do túmulo, sou eu. Sou eu. Eu preciso. É necessário. Se eu não sou capaz de mudar essa realidade que eu estou enfrentando, eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu tenho que dar um passo a mais. E Jesus chorou por Lázaro. Então ele está chorando a morte da minha mãe e está chorando comigo. Nossa, padre. E aí, essa cidade fica perto de Guaraciaba, em Minas Gerais, não é? Tuiutaba, acho que é perto de Guaraciaba, né? Não é isso? Depois de Uberlândia. Depois de Uberlândia, é verdade. E, padre, quando você voltou a fazer seu trabalho de novo, então, e aí? Quando quando voltei para Ribeirão Preto, eu pedi um sinal para Deus. Falei, olha, se tiver tudo bem, fale comigo. É. Eu estava despedindo dos meus tios e de repente apareceu um beija-flor. Não dei muita bola para esse beija-flor. Quando eu cheguei em casa, na casa presbiteral, tinha um beija-flor parado na porta da casa. Eu já fiquei meio incomodado. Sim. Falei, poxa vida. Quando meu primo veio buscar para resolver as coisas no banco da minha mãe, eu falei para minha prima, eu falei, olha, apareceram 2 beija-flor, eu tô achando que Deus está dizendo que está tudo bem. Minha prima falou assim, olha para a sacada que tem um beija-flor sentado. Não. Então, Sim. eu estava entendendo que Deus estava se comunicando comigo. Eu pedi um mês de luto. Dia 22 de agosto, eu precisava ficar sozinho. O arcebispo me chamou para morar com ele, tinha alguns padres aqui na casa, eu não queria ficar sozinho, mas assim, também não queria falar sobre o assunto. Então eu evitava o máximo, às vezes eu ficava mais tempo no quarto. Os momentos que eu ficava chorando, um padre passava, inclusive um padre falou assim, a gente não sabe o que falar. Falei, padre, não se preocupe com o que falar, só esteja junto comigo, eu só preciso que tenha alguém comigo, né? Quando eu resolvi voltar, no dia 22 de setembro, eu pedi para a equipe, para o serviço social, não me dar nenhum caso de Covid, nem família, nem paciente de Covid. Só que naquele momento, no Hospital Ribeirânia, a assistente social não me conhecia, Pátia, ela não me conhecia. Quando abriu a tela, porque a gente estava fazendo pela videoconferência, eu vi uma mulher chorando, desesperada. Ela tinha se recuperado do Covid, já tinha fechado a traqueostomia, e ela dizia assim para mim, o senhor não sabe o que é perder uma mãe. Ai. O senhor não sabe, minha mãe morreu de Covid e o senhor não sabe o que é perder uma mãe. Eu fiquei em silêncio. Por dentro eu queria fuzilar a assistente social, Sim. né? Mas por outro lado, poxa vida, aqui tem uma providência de Deus, eu preciso entender isso. Eu preciso dar significado e sentido a isso. Falei, fale o que você está sentindo. E ela foi falando de estar no hospital, a mãe faleceu de Covid, dela não poder enterrar. E eu fiquei ouvindo. E eu falei, olha, eu imagino o quanto deve estar sendo difícil para você perder alguém que você ama. E ela foi acalmando, a gente foi falando de quem era a mãe dela, das coisas as boas lembranças que ela tinha da mãe dela. Então ela foi trazendo tudo isso, né? Os últimos momentos.
Quando ela estava mais calma, ela disse assim para mim, você já perdeu sua mãe? Falei, eu perdi. Já que você perguntou, eu perdi. Perdi há um mês atrás e ela faleceu de Covid. Ela ficou em silêncio. Ela disse, então você sabe o que eu tô sentindo? Falei, não sei. Eu não posso imaginar o tamanho da sua dor, porque eu não sei o que é perder a sua mãe. Eu sei o que é perder a minha mãe. Mas a gente pode crescer junto. A gente pode amadurecer junto. A gente pode percorrer esse caminho junto. Você não precisa sofrer sozinha. Nossa, padre. Uau. Gá, isso que o padre nos trouxe, além de ser uma grande lição de vida, né, da gente parar e refletir sobre tudo. Me recompor. Gente, como é que Mexem com as emoções, né, Paty? Acho que Ela o fala, por padre, estou aqui, emocionada com vocês também, claro, né? O padre é um querido, o padre Jô, que trabalha comigo no hospital, né? A gente tem um trabalho muito próximo no cuidado. E acho que ele traz esses ressignificados, esses significados no processo de luto dele. E que no processo de luto, cuidando de outras pessoas também enlutadas, passando por um sofrimento muito intenso. Então, ele falou de uma pessoa que estava se recuperando, mas quantas chamadas de vídeo, né, padre? Que antes de intubações, situações também de muito sofrimento que a gente presenciou juntos. Então, a gente está falando de um momento de muita identidade. E por que a gente se emociona tanto, né, Paty? Porque a gente se identifica, todos nós aqui tivemos proximidade com alguma perda, seja de um familiar, seja de uma pessoa próxima, seja de um conhecido que nos, né, sensibilizou. Acho que de tudo que o padre falou inicialmente, né, validar o que essa pessoa está vivendo do luto, né? Então, quando ele diz para essa pessoa que ele fez a chamada de vídeo, que estava se recuperando, que tinha recebido a notícia da morte da mãe ainda hospitalizada, né? E ele fala, olha, eu não sei o que é sua dor, né? Eu sei o que é perder minha mãe. Nossa, isso é fortíssimo. E você está vivendo a perda da sua mãe. Então, quando a gente fala desse processo individual do luto, a gente está falando dessa validação. Ele está validando a dor dela. Ele está validando um processo que é dela, que a gente pode se aproximar. Mas saber de fato como é, ninguém sabe. Né? Então, eu já havia mandado uma mensagem para o padre quando eu soube da mãe dele, mas aqui reitero, né, o quanto eu sinto muito, mas do quanto o seu trabalho é de muitos significados na vida das pessoas, né? E que bonito tudo que você vem desenvolvendo e construindo e também reconhecendo os seus limites, porque quando você diz que em alguns momentos você não queria falar sobre isso, tá tudo bem. A gente precisa se respeitar, a gente precisa olhar para esse nosso momento, para essa nossa condição, do que pode, do que não pode, do que é possível, do que não é possível. E padre, como é que fica esse final de ano, né? Em meio a tudo isso, em meio também a uma possível também comoção coletiva que a gente passa, né? Perda de tantos artistas, né? Que a gente, o Paulo Gustavo, Marília Mendonça, que tocam a gente também de diversas formas, também trabalham na questão do lúdico, as nossas próprias perdas, né? Em ver, de repente, o seu sentimento e sentir também isso, ver o sentimento da Aline, de todos que estão ao nosso redor, né? Quando a gente recebe uma notícia e parece que, assim, esse ano foi a todo tempo, toda hora, né? Tinha alguém, assim. E como é que é viver com esse sentimento e fechando esse ano, né? Esse ano de 2021 e, ao mesmo tempo, repleto de esperança também, né? Para 2022, para que a gente possa ter um ano. Eu confesso para vocês que durante muito tempo na minha vida, virava o ano e eu falava assim, quem é que vai morrer esse ano? Eu ressignifiquei isso. Mas eu fiquei por muito tempo na minha vida assim, quem é que vai embora esse ano? Quem é que vai embora esse ano? Olha que coisa doida, né? Hoje já não penso mais dessa forma, mas fiquei por muito tempo assim. E como é que é para esse fechamento agora, padre, desse ano de 2021, em meio a tudo isso? Eu comecei, aliás, eu terminei um livro chamado Toque as Feridas, de Halak, e esse autor, ele traz uma coisa que para mim foi muito importante.
a presença do Tomé da Bíblia, que é considerado incrédulo. E ele traz um Tomé que, a partir da incredulidade dele, ele passa a ser o crente mais fiel. Porque ele diz assim, né? Se eu não ver as chagas, se eu não tocar as chagas de Cristo, eu não vou acreditar. E aí Jesus aparece, o ressuscitado. E ele toca. Então ele passa a ser o crente mais fiel porque tocou as feridas. Mas o mais importante é que Jesus deixa ele tocar as suas feridas. Então Jesus toca as nossas feridas. Então, de pensar que nós não estamos sozinhos, né? Temos um Deus que é capaz de se compadecer de nós, de caminhar conosco. E outra coisa é viver o momento presente, o agora. Minha mãe tinha uma frase que eu mandei fazer um objeto de presente para minha irmã com essa frase e para algumas pessoas, né? Eu não tenho medo de morrer. Eu só tenho medo de não saber viver hoje e feliz. Então, minha mãe viveu intensamente a vida dela. Sim. Então, vive o hoje, o agora, né? As pessoas que perdemos pela nossa fé, né? Nós que acreditamos uma vida para além, né? Elas morreram, elas saíram da nossa ausência, mas estão percorrendo outro caminho. É bem isso mesmo. E nós aqui peregrinos, você entendeu? Só passou para o outro lado, você entendeu? Só passou para o outro lado. É bem isso. Mas estão vivos conosco. Gente, olha, eu confesso que eu queria ficar muito mais, eu até extrapolei o tempo já aqui, inevitável, para um tema tão importante que mexe tanto com a gente, e que eu tenho certeza que a gente conseguiu aqui conversar com inúmeras pessoas também que estão nesse processo. Padre, adoro você aqui, e que a gente se veja mais, tá? Sinta meu carinho, um ótimo final de ano, viu? Beijo carinhoso. Um beijo para você, um beijo para as duas, viu? Eu sou muito fã das duas. Um Feliz Natal, né? Deixa Jesus nascer no coração de vocês, que possa causar uma transformação de vida, né? E da gente intensificar essa relação com Ele. Ele caminha conosco. Sem dúvida. Gratidão, viu, Padre? Mesmo sinto o nosso carinho sempre. Gá, como sempre, muito marcante a sua presença aqui. Muito grata por nos ajudar a elaborar esse tema tão delicado, tão difícil e tão importante, viu? Eu que agradeço, Paty, é um prazer estar sempre aqui com vocês e de falar, né, de um assunto que nos remete tanto à perda, mas também à vida, a todo esse processo, e que a gente possa se abraçar, que a gente possa se abraçar com as nossas dores, com esses novos significados. Que assim seja. Obrigada. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo.